E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no ar. Falou sobre a base, né? Eu ia trazer um vídeo da coletiva do Carille de uma resposta ontem que me incomodou um pouquinho sobre as mudanças. Mas, enfim, falei, talvez amanhã, vamos ver. Mas hoje, quando eu lembrei de manhã, né, que o Sub-20 jogava, falei, bom, vou assistir. E aí até vi que o 17 e o 15 também eu jogar. Falei, então vale a pena a gente pontuar ali, né? Falar sobre os jogos. Eu já até citei aqui, o Campeonato Paulista está numa fase que é um pouco mais... É um pouquinho pior o nível agora, né? Vai para a terceira fase agora, pelo menos o Sub-20, eu não sei se os outros são o mesmo regulamento, mas eu vejo aqui também. Então, a próxima fase já fica mais, né, um nível mais competitivo e tal, e a gente acompanha sempre. Mas mesmo assim, no 20 tenho feito bastante vídeos do Paulista, do Brasileiro sempre, claro. E acho que vale pontuar. O 17 e o 15 eu não assisto muito por falta de tempo mesmo. Estou até tentando assistir o 17 mais também ultimamente. E acho que até vale a gente falar também. Porque tem muitos bons jogadores que a gente já escuta pipocar o nome, né, e tal. Então vale a pena falar. Mas vamos começar pelo 20, né? O 20 foi enfrentar o Aguaí fora de casa. Já está classificado, tá, para a terceira fase. Mas não tem a liderança garantida, né? Então, o próprio Orlando Ribeiro respondeu aqui para mim até que... Perdão. Respondeu aqui para mim até que roda mais o elenco no Paulista, porque tem como, né? Nível técnico mesmo. Então, vocês entrou em campo com um time, sei lá, não sei nem se C, ou se menor até de questão de reservas e tudo mais, né? O Santos foi a campo com o João Fernandes, o Lene, o Contreras, o Samuel e Jota. Até o Samuel titular mais vezes, né? O Lene também, algumas. O Contreras ainda não está regularizado no Brasileiro, mas enfim. Kenai, Everton e Yuri. Na frente, o Nava, o Dudu Gualberto e o Enzo Monteiro. Por exemplo, Kenai até foi titular recentemente em uma partida do Brasileiro, mas não, foi do Brasileiro, não, foi contra o Suzano no Paulista. O Everton, às vezes, também, o Yuri é reserva, o Nava também é reserva, o Dudu Gualberto, o Enzo também virou reserva para Vila Real recentemente, mas enfim. Então, tivemos aí uma rodagem mesmo do elenco só para mesmo os meninos terem um pouquinho ali de casca, né, digamos assim. Enfim, a gente teve um jogo tranquilo, tá? O Santos poderia ter vencido o Aguaí é bem limitado. No banco, até vou falar o banco aqui, né? No banco tinha o Jackson, o Pedrian, o Matheus Felipe e o Diego Matos, o Léo Costa, o Lucas Ian, o David Damasio e o Nicola Profeta. Então, a gente tinha um jogo tranquilo, né? O Santos poderia ter feito mais, o Santos perdeu muitas chances, o Santos criou muitas chances também, né? Consequentemente. O gol sai de pênalti, né? O gol sai de pênalti depois de um cruzamento. A bola bate eu não lembro quem foi o jogador do Aguaí que abriu a mão, mas a bola pegou realmente na mão. E aí foi pênalti. O Enzo Monteiro bateu muito bem. O Enzo jogou com a camisa 10 e fez o gol, né? Depois disso, o Santos continuou tendo chance e tudo mais. Repito, a partida tá lá no Futebol Paulista, lá no YouTube, dá para você assistir e tal. Mas, no geral, poderia ter feito um resultado melhor. E aí acabou tomando um empate no último minuto, uma vacilada que acabou acontecendo. E o Aguaí empatou, né? Nos últimos minutos, não foi necessariamente o último, enfim. Acho que faz parte, né? Repito, é uma fase do campeonato que é mais tranquila e tudo mais, né? Mas, enfim, o contra-ataque, né, no final do jogo. Então, acontece, dá uma desatençãozinha ali que não pode, mas acontece. Enfim, e aí a gente tem a tabela de classificação, eu tô com ela aberta aqui. Tem os grupos e tem a geralzona, né? Na geralzona, que são os classificados, né? O Santos está em sexto. Tem 11 pontos, né? São 3 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. Foi o primeiro gol que o Santos tomou nessa fase até. O Santos já tinha feito 8, com o de hoje 9. Tomou um gol só. O líder é o São Paulo, tá com 13 pontos, né? O São Paulo tem 4 vitórias e 1 empate dessa fase, dessa classificação geral, né? Mas de grupo, já vou falar do grupo do Santos já. São muitos classificados, né? Mas o Aguaí, por exemplo, é o último colocado dessa classificação geral, né? Mas, enfim, tem muitos classificados
mas está na frente do Santos o Novo Horizontino, por exemplo, o Palmeiras, o Ibrachina e o Desportivo Brasil. Aí atrás, em sétimo, oitavo, nono, Red Bull, São Bento, Corinthians, enfim, dá pra ver, né? O nível são dos times ali já um pouco melhores mesmo. Agora no grupo, o Santos é o grupo 21, tá classificado já junto com o São Bento, tá? É bom pontuar. O próximo jogo é contra o São Bento, que é para definir a liderança. Os dois têm 11 pontos, né? A mesma campanha, só que o São Bento fez 8 gols e tomou 2, o Santos fez 9 e tomou 1. Por isso que o Santos é líder atualmente. Se empatar, o Santos passa como líder do grupo mesmo. Eu vou até ver quando é esse jogo. Se eu não estou enganado, é semana que vem mesmo, no final de semana. Porque essa semana, pelo Brasileiro Sub-20, tem o Botafogo, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, que é um jogo, inclusive, muito importante para a classificação, né? Dia 10, né? Semana que vem, dia 10, às 3 horas da tarde, deve ser no CT Pelé, sabadão mesmo, valendo aí classificação, né? Já o Botafogo é no dia 7, na quarta-feira, lá no Rio. Tá bom? E aí depois sai a tabela da próxima fase e tudo mais e a gente vê, né? Enfim, acho normal perder esses pontos, né? Time bem reserva mesmo. Vocês viram o banco, não tinha nenhum dos principais jogadores. É normal, né? Acontece, tá? A gente passa para o 17. Agora o 17 esculhambou, né? O 17 fez 6-0 do Desportivo Brasil. Foi uma partida que não teve transmissão essa, né? Não teve transmissão porque era fora de casa e o Desportivo não transmitiu. Não sei o motivo, né? Mas, enfim. Então, obviamente, não tem como falar muito da partida, né? Eu só vou passar pela escalação, os gols e tal. Os gols, inclusive, foram do Luca Amaro, que fez 2, o Vinícius Lira fez 2, jogou como capitão o Vinícius hoje. O Juninho fez 1 e o Vinícius Fabri fez 1. O Santos jogou com Paulo Henrique, Yuri Soares, Pedro Mursa, Assis e Vinícius Lira. Gabriel Paes, Fabiano e Murilo Teixeira. Beni, Padula e Luca Amaro. E entrou ainda no segundo tempo o Guilherme Cruz, o João Ananias, o Samuel Pierre, o Vinícius Fabri, o Pedrinho, o Juninho e o Pradella. São aí alguns jogadores que... Inclusive a estrutura do Desportivo Brasil lá em Porto Feliz é bem legal, né? É um clube meio que de desenvolvimento, assim, né? Tanto que o Desportivo, se eu não estou enganado, não tem time profissional, ou tem? Eu acho que não, mas enfim, eles têm muito investimento na base mesmo. E são um clube de desenvolvimento mesmo, de produzir jogadores, né? Formar jogadores. Enfim, eu até Desportivo Brasil, time profissional, não lembro se tem, cara, porque de verdade eu não lembro de ouvir falar. Ah não, tem sim, tá falando que tá na 3 do Campeonato Paulista. Então tá bom, faz muito tempo então que eu não vejo, que não tá, né, o Desportivo não tá na Série A. Mas enfim, deixa eu ver aqui qual foi a classificação deles, divagando completamente aqui, mas eles disputaram, foram o 6º colocado, foram eliminados pelo Votuporanguense na semifinal, que inclusive o Votuporanguense foi campeão. Enfim, fica a informação. Mas já falei os gols, né? Falei quem entrou no segundo tempo. Já vou falar a classificação também. O time do Helder tá muito bem, né? Tá aqui, ó, grupo 19. O Santos é o líder com 12 pontos, 4 vitórias e 1 derrota, 15 gols marcados e 2 sofridos. É uma equipe que também está numa fase ali muito boa e é o primeiro na classificação geral também, assim como o Sub-20 tem a classificação geral zona, o Santos é o primeiro com 12 pontos, tá igualado até com o Juventus da Moca, né, que também tem 12, mas aí nos gols marcados o Santos fez 15 e o Juventus fez 13, as duas equipes sofreram só 2 gols, mas o ataque do Santos, por ser melhor, dá essa aí tranquilidade, né, inclusive são 6 jogos, né? Agora, se eu não me engano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta uma rodada também. O Santos já está classificado. Não, até dá para não se classificar, né? Mas é muito improvável, né? Seguem líderes, mas é muito improvável. Na 6ª rodada eles pegam o I9, né? Eu acho que é I9, não sei. Sei lá, é I9, tipo 1 e o 9, né? Futebol Tech. Que o jogo vai ser no CT Pelé mesmo, isso, no próximo sábado, inclusive, também, às 11 horas da manhã, então deve ser aquele dia de jogos cheios, né, no CT. Mas antes tem o jogo no Brasileirão Sub-20, terça-feira, contra o Grêmio, Sub-20, ó, Sub-17, óbvio, Brasileirão da categoria, lá em Porto Alegre, aliás, não sei se é Porto Alegre, Eldorado do Sul, perdão, no estádio Ayrton Ferreira.
Também jogo bem difícil, né? Mas o Sub-17 está muito bem no Brasileiro e no Paulista, né? Então, acho que só elogios aí a molecada do 17, que tá bem demais, né? Inclusive, eu até queria ver que no banco tinham... não, a maioria dos jogadores eram de idade do 17 mesmo, né? Os mais novos ali eram o Guilherme Cruz, o Samuel Pierre e o Pradella, né? E o Fabri também. Aliás, eu gosto muito do Vinícius Fabri, tá? Um jogador aí pra ficar... Acho que vale a pena ficar muito de olho, tá? Tem outros bons jogadores também, o Murilo é bom jogador, o Padula é bom jogador, o próprio Vinícius Lira, que eu já falei várias vezes, já elogiei aqui, o Guilherme Cruz. Acho que tem bons nomes aí nesse Sub-17 também, tá? Vale a pena ficar de olho. E o 15, e aí eu vou falar bem da verdade pra vocês, que eu raramente assisti uma partida do Sub-15, mas o Sub-15 também venceu o Real Soccer por 2-0 e ficam perto da classificação. Aqui os gols foram do Nadson, esse sim também já muito visado, é muito bom jogador esse menino. Você já deve ter visto lances deles, tem gol olímpico, tem gol driblando todo mundo, o moleque parece ser muito bom de bola mesmo, mas calma. É o tipo de categoria que eu fico, cara, ainda são crianças, calma, 15 anos, 14 anos, tem que ter muita calma ainda. Se um moleque desses ainda resolve ser, sei lá, fala, não quero mais ser jogador de futebol, quero ser professor, tá ótimo, deixa ele. Quero ser, sei lá, trabalhar na Petrobras, sei lá, eu deixo o moleque. Ele é criança ainda, por isso que eu nem me envolvo muito assim de fazer análise e tal. Só assisto de vez em quando e tudo mais, né? O técnico é o Cristiano Troisi, né, do Sub-15. E ele mandou a campo o Arthur Martins, o Lucas Alves, João Vitor, o Gabriel Neves e o Pablo, Davi, Vitor, Gabriel e Vinícius Rocha. Na frente, Evandro, Natson e Guilherme. Tá? E entraram ainda o Cauã Miranda, o Thiago Barros, o João Pedro, o Matheus Rocha e o Nicolas Enzo. Tá? Foram 2-0 aí, como eu falei. A classificação, eles estão em segundo no grupo, tá? São 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Ferroviária é líder com 11 pontos, tá? O Santos tem 10, a Ferroviária 11, a Ferroviária tem 3 vitórias e 2 empates. Mas o ataque do Santos é muito melhor, por exemplo. O resto do grupo, a Ferroviária tem 5 gols marcados, a Inter de Limeira 5, o Real Soccer tem 1, o Santos tem 10. E a defesa da Ferroviária é um pouquinho melhor, tomou só 2 gols, o Santos tomou 3. E, enfim, tá aí brigando pela classificação. Tá perto ainda, mas a Inter de Limeira pode passar, então por isso que não está classificado ainda. Para a próxima fase. Na última rodada, inclusive, é contra a Ferroviária, então tem que vencer, né? Tem que vencer. Se empatar o jogo, garante a classificação, né? Mas é em segundo. Então, interessante aí, jogo difícil também. O time Ferroviária também, historicamente, tem bons times na base, né? E na classificação geral tá em oitavo, com 10 pontos. O líder dessa fase é o Ibrachina, que tem 5 vitórias em 5 jogos, então tá liderando bem aí. Fechou? É isso. Estou olhando aqui. Acho que foi isso, mas como eu falei, duas categorias aí que estão mais tranquilas. O 20 já está classificado até. E aí tem o Brasileirão nessa semana pelo 17 e pelo 20. Fechou? Se você quiser, tem os dados das partidas. Tudo que eu falei está escrito lá no site do Santos mesmo também. Tá? O Santos posta o texto da partida com os gols e tal. Enfim. Não sei se postou gols... Aliás, quem fez os gols, né, eu digo. Agora, se tem vídeo, eu acho que não, cara. Mas eu vou ver aqui. Rapidinho eu abro a Santos TV. Acho que não mesmo. Pelo menos até agora não. Mas enfim, só para vocês saberem aí. Resultados da nossa base. Talvez amanhã eu faça um vídeo relacionado a isso. Não sei, pode ser. Mas eu certamente tinha opções. Talvez até no Sub-17... que eu acho que é muito queimar a etapa, mas talvez até no Sub-17 teriam opções que poderiam estar no banco melhores do que as que estiveram ontem contra o Sport. Fechou? Amanhã a gente volta. Valeu!